Paz do Senhor, minhas irmãs em Cristo Jesus. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade de estar aqui gravando esse vídeo rapidamente. Esse canal aqui é para incentivar você a ser uma mulher de Deus, para você buscar a santidade do corpo, da alma e do espírito, porque o Espírito Santo ele só testifica na verdade, né? O corpo, da alma e do espírito, aquilo que é verdadeiro. Então, se a gente estiver na mentira, o Espírito Santo ele não testifica, ele se afasta. Então, esse canal para incentivar você a ser você mesma, a se aceitar como o Criador te fez, como Ele nos fez, aceitar os processos naturais da vida, aceitar quem você é, aceitar você envelhecer, aceitar, né, a vida como ela é, que vai passando, tudo passa nessa terra, tudo tem um fim e a gente tem que ir se preparando para isso, porque a gente é peregrino nessa terra, forasteiro, aqui não é a nossa pátria, estamos em passagem, então nós temos que estar aqui nos preparando para um dia ir embora daqui. Glória a Deus. Então, o Senhor te chamou para ser uma mulher valorosa, para você ser uma mulher de Deus, para você ser uma mulher diferente, para você fazer a diferença no mundo. Não é para você ter vergonha de servir a Deus, ter vergonha de servir Jesus. Hoje nós estamos um tempo vivendo que está muito difícil. Hoje não sabe se mais quem serve a Deus, quem não serve, está tudo misturado, sabe? Todo mundo se veste igual, todo mundo está indo para o mesmo lugar. Então Deus quer pessoas diferentes na terra. Deus quer que você seja luz onde você vai, onde você está, que você seja diferente. Não, essa mulher é diferente. Ela tem algo diferente, ela não é como as outras. Então o Espírito Santo testifica na verdade. E é isso que o Senhor quer. E está faltando, porque hoje as pessoas têm vergonha de se parecer cristã, crente, né? Porque cristão todo mundo se diz que é, né? Até os católicos se dizem cristãos, né? Eles levam esse título também de cristão. Mas na realidade o verdadeiro cristão é realmente aquele que segue a Bíblia, que segue Jesus Cristo, que segue a doutrina do céu, né? Que renuncia. Então eu sempre falo, é um conjunto de coisas para você morar no céu. Hoje está tudo misturado, né? Secretismo religioso, com muitas igrejas que se dizem cristã, de tudo um pouco, tem idolatria, o pecado, o paganismo, um pouco do cristianismo. E aí eles se dizem cristãos, mas não é assim. Não pode ter mistura, né? Tem que ser separado para Deus. Ele não aceita com mistura, porque Deus é santo. Aqui, minhas irmãs, a página em Mateus 25 fala, né, da parábola das 10 virgens, que é muito conhecido esse texto. Mas eu só quero falar algo rapidamente aqui, né, que fala das 10 virgens, são 2 grupos, 5 de cada, e fala que elas saíram para o encontro do seu esposo, do seu noivo. E as virgens loucas, as imprudentes, né, saíram, mas não levaram azeite na lamparina delas, foram com a lamparina vazia, não tinha nada. E as 5 delas que eram prudentes e 5 loucas. Então, as imprudentes não levaram, né, azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Mas aí conta aqui que tardando o esposo, demorando o esposo, o noivo para vir, né? Elas adormeceram, né? Elas adormeceram porque estava demorando muito o noivo para vir. Isso aqui tá falando, minhas irmãs, da volta de Jesus, né? Tá falando aqui do arrebatamento da igreja. Então, à meia-noite ouviu-se, né, um clamor, quer dizer, a trombeta tocou. E aí veio o esposo, né? Sai ao encontro dele. Mas as que estavam sem azeite, que estavam dormindo, não tinham azeite na lamparina, né? E as prudentes tinham azeite. Elas tinham azeite na lamparina e as prudentes pediram para elas um pouco do azeite, né? Porque não dava tempo delas comprar o azeite. Mas o que as prudentes falam? As prudentes respondem: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que os vendem, comprai-o. E daí elas foram para comprar,
Mas chegou esposos que estavam preparados, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que já vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que vem o Filho do Homem. Jesus manda muito nós vigiar, né? Então essas virgens imprudentes foram para comprar o azeite, mas o noivo veio e fechou a porta. As prudentes entraram e as imprudentes ficaram de fora, porque não tinham se preparado. Aqui interessante que fala de dois grupos, que elas eram virgens, né? Aqui aparentemente elas são iguais, né? Mas se destaca que uma era prudente e a outra é imprudente. Então assim, minhas irmãs, eu quero perguntar para vocês, em que grupo você se coloca? Em que grupo você está? Você está no grupo das prudentes ou das imprudentes? O que é as imprudentes? A imprudente é a igreja em geral aqui, porque o Senhor fala muito parábola em figurativo, né, para a gente entender. Jesus nunca falava as parábolas abertamente. Ele sempre tinha uma ilustração, ele sempre fazia uma comparação, uma ilustração. E depois, quando os discípulos não entendiam, ele explicava o que significava a parábola para eles entenderem. Mas era um pouco abstrato para muitos, né? Era meio abstrato, as pessoas não conseguiam entender. Então, aqui quer dizer o quê? Quer dizer, meus irmãos, que as imprudentes são o grupo daquelas que não estão esperando Jesus, que não tem azeite na sua lamparina. Quer dizer o quê? Que não tem o Espírito Santo. Porque se você não tiver o Espírito Santo na sua vida, você está vazio, você não tem nada. Porque é o Espírito Santo que faz toda a obra em nós. É o Espírito Santo que nos leva a Deus. É o Espírito Santo que nos faz orar, nos faz ler a palavra, nos faz louvar, pregar, santificar, se separar do mundo, renunciar, andar pelo caminho estreito. É o Espírito Santo. Sem a obra do Espírito Santo na nossa vida, nós não conseguimos nos chegar a Deus. Porque a nossa carne, ela reina acima do Espírito. Então, as imprudentes são as pessoas, os homens, as mulheres que não estão se preparando, que não estão em santidade, que não estão buscando o Senhor. É um povo que está dormindo espiritualmente. Nós podemos ver no tempo que nós estamos vendo hoje, realmente o povo está dormindo. Eles acham que basta ir num culto de domingo, um culto de sábado, um culto de ceia e tá bom. Pega a Bíblia só naqueles momentos, naquelas horas que estão ali, ou faz uma rápida oração e depois nada. É uma vida vazia, uma vida sem santificação. Pessoas que você não reconhece como cristã, pessoas que não estão se preparando, estão se separando para Deus. E as prudentes é a igreja, é o homem, é a mulher que está vigiando, que tem o azeite na sua lamparina, que tem o Espírito Santo na sua vida. E quem tem o Espírito Santo na sua vida, ele está preparado para subir. Ele está preparado para se encontrar com o seu noivo Jesus Cristo. Porque uma pessoa que está vivendo na santidade, está vivendo na oração, na purificação, na santificação, no amor, na bondade, na pureza, está esperando Jesus Cristo. Tem esperança, tem fé na volta do Senhor Jesus Cristo e ora pelo arrebatamento, e ora pela volta do noivo. Porque é lindo quando a igreja, quando nós, irmãos, na nossa oração, a gente ora pelo arrebatamento, porque muitos não oram mais pelo arrebatamento, nem lembra mais, pelo contrário, medo. Eu não quero que Jesus venha agora, porque eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que fazer isso, eu ainda tenho que ter filho, eu ainda tenho que casar, eu ainda tenho que construir minha casa, eu tenho que ainda fazer aquela viagem, eu tenho que ainda cuidar dos meus pais. Então estão só pensando nas coisas terrenas.
Mas nós que queremos morar no céu, que se dizemos salvo, nós temos que estar orando pelo arrebatamento, para que o Senhor nos prepare, para que a gente não seja deixado de lado, porque a porta realmente vai se fechar, como diz aqui. Chegou as virgens imprudentes e a porta tinha se fechado, né? E elas disseram: Senhor, abre-nos. O Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Então o Senhor manda nós vigiar, porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, o dia que Jesus vai voltar. O Senhor, Ele sempre está nos aconselhando, recomendando para nós vigiar. O que é vigiar, igreja? É vigiar, estar em santidade, estar em alerta, estar em oração, estar em santidade. Não estar brigando, não estar murmurando, não estar na sensualidade, não estar, envolvida com as coisas da terra, com as coisas erradas. Então, nós temos que vigiar para nós ter uma vida pura e limpa, de que nada tenha que nos acusar. Isso é vigiar. Vigiar com o que a gente está vendo no celular, com o que a gente está vendo na rua, em todos os lugares. Vigiar com o nosso olhar, porque aquele momento que o Senhor vir, o que nós vamos estar fazendo? Será que a gente vai estar vendo coisa que não agrada a Deus, discutindo, brigando, xingando, ou a gente vai estar ali em santidade esperando o nosso noivo? A nossa vida normal, rotina, que nem hoje. Aqui eu limpei minha cozinha, achei tudo limpo, arrumado. Aí eu fui orar um pouco e agora eu vim aqui gravar esse vídeo. Nós estamos em santidade em casa, estou vestida adequadamente, Eu estou esperando meu noivo. Uma noiva não pode estar desleixada. Uma noiva não vai se casar com roupa curta, com shorts, com vestido curto, colado. Uma noiva tem que esperar o seu noivo adornada, coberta. Não é só lá na igreja, porque muitas pessoas só se vestem decentemente na igreja, mas em casa elas andam de qualquer maneira. Jesus não vai, você não pensa que Jesus vai vir quando você estiver em casa? Quando você estiver na rua? Quando você estiver no mercado, a trombeta tocar em qualquer lugar? Então, fala de preparação em todos os lugares, em todos os momentos, dormindo. A gente acha que pode dormir de qualquer maneira. Eu vou dormir com essa roupa, esse pijama, essa camisola bem curtinha, bem sensual. Jesus vai vir, você vai ficar. Porque você não está adornada, você não está preparando o seu mestre, não está esperando o seu mestre. Você acha que você está dormindo, os anjos não estão te assistindo, não estão vendo como você está dormindo, como você se comporta diante de Deus, como você se veste diante dele, como você se cobre diante dos anjos? Então, em todo momento, nós temos que estar esperando o nosso noivo, vigiando. Faça parte das virgens prudentes, que estão esperando Jesus a qualquer momento, que tem óleo. Busque o Espírito Santo, para que o Espírito Santo faça esta obra linda na sua vida. Dedique o seu tempo para Deus, para ler a palavra de Deus, para estudar a Bíblia, faça planos de leitura. Busque ser disciplinada a orar durante o dia, quando você levanta, à tarde, à noite, nem que seja pouco tempo, mas ore. Leia a palavra de Deus, santifique. Procure todos os dias tirar tudo aquilo que não agrada a Deus. Por quê? Porque não pode ter nenhuma mancha na nossa veste espiritual, no nosso vestido, o vestido da noiva. Não pode ter nenhuma manchinha, nenhuma ruga, não pode ter nenhum amassadinho na nossa veste. Porque se tiver, a gente não vai conseguir entrar no céu, a gente não vai entrar no céu. Porque fala de pecado. Tem muita gente que está com a veste branca, mas está toda manchada, está toda enrugada por causa do pecado. E aquele pecadinho que não faz mal, isso não faz mal, isso não tem nada a ver, e vai entrando. O pecado ele vem devagar. O diabo não tem pressa de derrubar uma pessoa. O diabo ele derruba uma pessoa com o tempo. Você sabia que é com o tempo? O tempo ele vai derrubando as pessoas.
vai colocando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, vai manchando a tua vestidura espiritual. Logo a tua veste está toda suja. E você já está impuro diante do Senhor. Então pense sobre isso, algo muito sério. Lave as suas vestiduras no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro, para ficar limpinha. Mas como eu faço isso? Se santificando, tirando o que não agrada a Deus, se libertando, renunciando, buscando cada dia mais a santidade do céu. Você sempre tem que ter o padrão do céu na sua mente, na sua vida. Como é o céu? Como são os anjos? Os anjos vestiriam essa roupa? Os anjos andariam de bermuda? Os anjos andariam de calça justa? Os anjos andariam de brinco? Os anjos pintariam suas unhas? Os anjos andariam na mentira, pintando o cabelo, escondendo a verdade? Os anjos andariam, né, com essas vestes, com essas modas? Se Deus é a verdade, tudo que esconde a verdade é uma mentira. Então o Espírito Santo não testifica na mentira. Tire a mentira da sua vida, tire a falsidade. Você vai limpar suas vestes. Tira tudo que esconde, que camufla, que disfarce. Seja você. Deus nos chamou para ser aquilo que Ele planejou para nós, não que o mundo, porque o mundo doutrinou as pessoas, e as pessoas, elas vivem, fazem, pensam, se vestem, comem, tudo que é imposto pelo mundo, pelas telas, pelas revistas, pela que as pessoas ditam e falam. Então Deus chamou você para ser diferente. Você ser uma virgem pura, prudente. Pessoa prudente é aquela que antes de ver o mal, ela já se afasta. Ela não vai, quando ela vê que vai acontecer alguma coisa de mal, de ruim, ela não vai, né, passar por aquilo. Ela não vai correr o risco de se prejudicar. Ela vai sair fora. A pessoa prudente é assim. Ela está sempre esperta. Ela está sempre fazendo as coisas com calma, com prudência, né? Sempre buscando o melhor, buscando sempre a sabedoria, porque a sabedoria nos faz tomar decisões certas na nossa vida. Por isso a importância de nós ter sabedoria. A sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto. Glória a Deus. Deus nos chamou para nós fazer parte desse grupo das prudentes. Mas eu estou vendo, minhas irmãs, a maioria fazendo parte do grupo das imprudentes. Pessoas que não têm vida com Deus, estão dentro da igreja, se parecem muitas vezes com cristão, com crente, mas não são, não estão preparadas. Não tem vida com Deus, não tem intimidade com Deus. É tudo artificial, só o corpo está na igreja. Mas a alma está presa, nessa prisão espiritual desse mundo, porque esse mundo aqui é uma prisão. E eu conheço pessoas que não conseguem sair dessa prisão, estão aprisionadas de alma. A alma está presa lá no inferno já, só o corpo está aqui, mas a alma está lá presa. Então é terrível demais o que Satanás faz com as vidas humanas. É terrível o que está acontecendo na terra. É terrível o que está acontecendo com o povo de Deus. Esse desleixo, esse descuido com a salvação. Porque Deus não vai nos aceitar de qualquer maneira. O nosso Deus é zeloso, Ele é um Deus muito exigente. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo como Deus é exigente. E a graça, ela não anula. Ela não anula, sabe, o juízo de Deus. Ela não anula a palavra de Deus, a disciplina, né, a doutrina. A graça é um presente, é para nós ser recebido por Deus, é um amor que Deus tem por nós, é a misericórdia dele. Mas muitos estão usando a graça como uma coisa maldita, viver no pecado, achar que Deus vai aceitar elas desta forma.
E muitos estão com a mente tão cauterizada que acham que realmente Deus vai aceitar eles vivendo no pecado, do jeito que eles querem. Porque servir a Deus do jeito que eu quero é fácil. Agora, servir o Deus da Bíblia, servir o Deus do céu, do padrão do céu, é para poucos. Já vou te falar. É para poucos. É só realmente para aquele que quer ir morar no céu mesmo, que luta, que se esforça. Porque nós estamos vivendo hoje num tempo de servir a Deus do meu jeito, da minha maneira, fazendo como eu quero. Aí é fácil, né? É muito fácil. Agora só não entra no céu, que o céu é de Deus. Então vamos fazer parte das virgens prudentes, para quando tocar a trombeta, Jesus voltar, nós viemos subir. Que a nossa lamparina esteja cheia do óleo do Espírito Santo. Que a nossa vida seja cheia do Espírito Santo. Cada dia mais buscando, se santificando, se separando para o Senhor. Para que quando o noivo vier, a gente não tenha nenhum óleo, não tenha nenhum depósito diante de Deus e fique de fora. A porta do céu se fecha e a gente fica para fora. E o Senhor não vai mais abrir a porta. Por isso Ele manda nós vigiar. E o tempo é agora de nós vigiar. O Senhor está dando muito tempo para nós. Ele está falando, Ele está mostrando, Ele está dando sinais. Só mesmo aqueles que não querem se salvar. Porque depois não tem que dizer, porque ninguém me falou, porque Deus não me falou, porque Deus tem falado de várias formas. É o povo que não quer ouvir, o povo que é rebelde, é duro de coração. Porque fizeram de Deus, né? Fizeram de Deus uma marionete. Deus faz tudo que eu quero. Ele me serve. Porque as pregações hoje são de motivação, né? Motivação, de bênção. Faça o que você quer, porque Jesus te ama, Deus só quer o seu coração. Esse é o evangelho da porta larga, sem renúncia. Sem negar a si mesmo, sem cruz, sem sofrimento. Esse evangelho da porta larga leva para o inferno. Vai cair lá no final. O evangelho da porta estreita é aquele que leva ao céu. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, minhas irmãs, e nos abençoe nessa graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E vamos nos preparar cada dia, porque Jesus está voltando. Fique atenta aos sinais da volta de Jesus. Fique atento, porque Jesus falou que vai ser num dia normal. As pessoas não trabalhando, comendo, vivendo, nascendo, casando. E de repente, a trombeta vai tocar. Não coloque tuas esperanças neste mundo. Não coloque a tua esperança no governo de direita, de esquerda. Não. Nosso governo não é da terra, nosso governo é do céu. É Ele que nos governa, é Ele que nos guia, nos dirige. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos provê tudo. Somente Ele. Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida. E que o Espírito Santo possa falar mais no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.